o ritmo, o estilo, né, musical, mas a essência. Qual é a essência espiritual daquela música, né? Aquela música, ela é ungida, né? Eu creio que esse discernimento precisa crescer no corpo de Cristo, né? Porque muitas vezes estamos ouvindo muitas músicas que ainda estão na dimensão da alma, né? E é importante você discernir isso. Quais são as adorações que são espirituais e quais são as adorações que são ungidas, né? Esse discernimento da unção de Deus, da unção do santo, eu creio que precisa crescer. Porque os anjos se conectam à unção e à espiritualidade. Então, eles estão conectados com esse tipo de adoração, uma adoração espiritual, né? E estão conectados à unção do Senhor. Amém. Qual mais chave daí? Libere todas as chaves aí para o ministério dos anjos. Isso, eu creio também que é interessante falar que existem hierarquias, existem patentes no mundo espiritual. Então, isso também é uma chave. Porque de acordo com o seu chamado, ou de acordo com a sua patente no mundo espiritual, os anjos do Senhor, né, que estarão conectados ao seu ministério, podem mudar, né? Por exemplo, uma pessoa até teve uma visão aberta já de um anjo que caminha comigo. Se você tivesse os seus olhos espirituais abertos agora e você visse um dos anjos que caminha conosco, você veria um anjo que na roupa dele está as bandeiras das nações. Né? Então, um dos anjos que caminha conosco é o anjo das nações. Por quê? Porque tanto eu como a profetisa Bruna temos um chamado como profetas às nações, né? Então, nosso chamado é para tocar as nações, é para liberar o avivamento, não só no Brasil, mas entre as nações da terra. Então, esse é um dos anjos que caminha comigo, né? Conosco. É o anjo das nações. Agora, algumas pessoas são mestres. O mestre provavelmente terá anjos na área do ensino, que vai caminhar com você, que vai auxiliar você na compreensão das escrituras. Esses anjos vão trazer insights, vão trazer revelações, vão destacar versículos para você. Eles estão te auxiliando no ministério do ensino. Inclusive, um dos anjos que caminha também conosco, que Deus me revelou o nome, se chama Gamaliel. Que Deus me mostrou que tem a ver com a área do ensino, né? Que nós também ministramos muito a área do ensino, né? na online, etc. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. No caso de Paulo, Gamaliel era um mestre, né? Era um fariseu mestre. No nosso caso, Deus me mostrou que tem um anjo com esse nome, Gamaliel, que está conectado à área do ensino, né? Então ele também atua no nosso ministério. Agora, se você é um apóstolo, terão anjos da esfera apostólica caminhando com você. Se você é um profeta, terão anjos na área de revelação, profecia, que vão caminhar com você também. E também os anjos podem ser trocados também, conforme o teu ministério vai caminhando. Né? Se você começou com 18 anos de idade, você já tinha um anjo ali te inspirando coisas do Senhor, protegendo a tua vida, né? Só que daí você produziu para o reino. Você foi uma pessoa que ouviu o chamado, entrou no teu chamado. Porque todo mundo tem um propósito, mas tem gente que morre sem viver o propósito. Exatamente. Porque tem pessoas que falam, se é de Deus, o propósito vem. Não, vai depender da pessoa entrar no chamado, né? Então, se você entrou no teu propósito, no teu chamado e fez frutificar o teu chamado, o Senhor vai mandar um anjo de outra patente. Vai trocando as patentes. Porque as batalhas que o profeta Renato tem hoje não é a mesma que a gente tinha há 15 anos atrás. Agora as batalhas que a gente tem é muito mais pesada. É muito mais complicada, assim, em questão de nível espiritual. Então, os anjos que estão conosco, o Senhor trocou. Passa um tempo, o Senhor mesmo vai trocando as patentes, Você né? sabe quando a troca ou não? Em alguns momentos, sim. O Senhor fala, às vezes o Senhor usa profeta para falar, o Espírito Santo fala também. Estou trocando a patente dos anjos porque a batalha vai intensificar. Então, assim, as nossas batalhas de hoje não é a mesma de 18 anos atrás.
Lógico que a gente tinha, mas hoje está muito mais pesada. Então, a patente de batalha vem o outro exército. Geralmente é quando você conclui um ciclo, né? Jesus, por exemplo, ele jejuou 40 dias, ele completou um ciclo, aí diz que os anjos vieram e o consolaram, né? O fortaleceram. Então, geralmente quando você termina um ciclo, por exemplo, eu terminei um ciclo quando eu preguei no Rio de Janeiro, em um ano, isso já fazem acho que uns 4 anos atrás, eu preguei no Rio de Janeiro e quando eu encerrei aquele ciclo, naquele dia, anjos foram trocados para novas missões na minha vida, né? Então, Deus revelou que estava trocando. Deus revelou até por palavra profética enquanto eu estava lá com os irmãos. Tinha uma igreja que fazia a troca do anjo, uma campanha. Eles falavam, vem aqui que seu anjo tá fraquinho, você tá perdendo, então vamos fazer a oração para trocar o seu anjo. Não sei se não teve não lembrou disso, não? Teve uma igreja que fazia isso. Nem vou falar o nome, quem lembra escreve o nome da igreja. Vamos fazer a troca do anjo, seu anjo tá fraquinho, por isso que você tá perdendo aí a batalha. E aí chamava a pessoa porque eles iam fazer a oração para a troca do anjo. Mas é algo bem interessante que o ministério dos anjos é para todas as pessoas, não é só para profeta, apóstolo, para o membro comum, seja um novo convertido, seja para o velho, é para todo mundo. Sim, sim. Até tem um texto em Atos 12 que Pedro foi liberto da prisão, né? E aí quando ele bate na porta lá, onde os irmãos estão orando, uma garota, né? Ela vai e ela diz assim, o texto diz, né? Reconhecendo a voz de Pedro, ela voltou e falou, né? Olha, Pedro está lá fora. Aí o versículo 15 diz, eles lhe disseram, está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era assim. Então disseram, é o seu anjo. Eles acharam que era o anjo de Pedro que estava ali. Por que eu li esse texto? Porque todos nós temos um anjo que está designado para a nossa vida desde o nosso nascimento. Né? É o que as pessoas chamam de o anjo da guarda, né? O anjo que protege, Mas né? teria o anjo pessoal, um anjo que foi designado para a sua vida. Ele está do seu lado para te guardar, para te proteger desde o seu nascimento. Então, esse anjo pessoal todos têm. Agora, você que é salvo, você que veio ao Senhor, Hebreus diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores à sua disposição. Então, isso é para todos os cristãos, né? Mas aprender a ministrar, para qualquer um pode aprender? Não, a pessoa tem que desenvolver o chamado, né? Isso. O ministério, porque conforme até nosso ministério vai crescendo em regiões, assim, o Senhor vai capacitando, né? Por isso que a gente falou, assim, do Senhor trocar, porque o Senhor vai vendo a necessidade. O Senhor fala, nossa, a Bruna e o Renato agora já estão fazendo coisas que antes não fazia. Então, o Senhor envia. Né? E o Senhor que sabe o momento certo de trocar, né? Então, agora uma pessoa que nunca pregou, nunca ministrou, nunca fez nada. Não tem por que o Senhor enviar um anjo ministerial. Ela vai ter só o anjo protetor, o anjo que é o anjo da proteção da vida dela, um anjo. Mas assim, aquela equipe angelical que trabalha, que ministra, por que o Senhor vai mandar? Se a pessoa não desenvolve nada no reino. Né? Conforme a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, até o Senhor vai vendo que a necessidade de enviar mais anjos é preciso, né? O Senhor que vai vendo como que precisa. É como os dons, né? Os dons também eles são dados na medida que a pessoa está disposta a servir. Tudo isso, irmão, está conectado ao serviço, né? Então, os dons do Espírito Santo, eles vão sendo acrescentados na medida que a pessoa está disposta a servir, né? Então, se a intenção do coração dela é servir o corpo de Cristo, é cooperar, é ajudar, é trazer o crescimento do reino, essa pessoa ela começa a se abrir para receber dons. Então daqui a pouco ela recebe o dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né? O dom de socorro. Ela começa a receber dons que vão auxiliar ela nesse propósito, né? De servir. Da mesma forma os anjos. À medida que você está servindo o corpo de Cristo, ou à medida que você se alinha ao seu propósito de vida, os anjos serão liberados. Porque, por exemplo, uma pessoa pode não ser chamada para ministrar na igreja. Vamos dizer que ela é um empresário. A pessoa que é um empresário tem um chamado para a área do mercado, por exemplo, mas é a vontade de Deus para a vida dela aquilo, ela pode ter anjos que vão auxiliar ela
nas metas, nos objetivos, nos propósitos que ela precisa desenvolver na área do mercado. Ou, por exemplo, uma pessoa que é um professor na escola, ela tem um chamado de Deus como um pedagogo, como um professor, ela pode ter anjos do Senhor que vão auxiliar ela nessa missão. Por quê? Porque os mantos de Deus, eles não são só para a esfera da igreja. Os mantos de Deus são para todas as esferas onde existe um propósito divino. Então a pessoa pode ter um chamado para ser um advogado, a pessoa pode ter um chamado para ser um médico, ela pode ter um chamado para ser um professor, ou diversas outras áreas, e até mesmo nessas áreas os anjos podem ser ativados para auxiliar essas pessoas. Eu estava lembrando um testemunho de um apóstolo lá do sul, talvez vocês já ouviram isso. Ele estava num lugar bem difícil fazendo a obra. Hoje ele é bem conhecido, mas quando ele teve essa experiência era desconhecido. E ali viu um anjo todo dourado. E o anjo fala algo com ele, mas era para liberar a prosperidade. E ele recebe aquilo lá e realmente ele diz que naquele ano, eu não sei se ele falou que era o anjo da prosperidade, não sei se ele usou esse termo, mas era um anjo que estava liberando recursos financeiros. Naquele ano ele ganhou 12 carros. E diz que houve um destravar nas finanças dele, realmente, com aquela visitação, com aquela experiência. Tem esse anjo da prosperidade? Tem, com certeza. Anjos de abundância, anjos de prosperidade. Inclusive, um profeta... Perguntar, se contar, depois você vai falar isso. Você tá precisando desse anjo da prosperidade, aí fala assim, eu quero receber. Isso, inclusive tem um profeta americano que um anjo visitou ele, e aí o anjo falou assim para ele, eu sou o ministro das finanças do céu. Acho que eu sei quem é. Anjos na área econômica, né? Assim como, por exemplo, Doug Addison, que é um profeta que eu gosto muito, um anjo apareceu para ele e o anjo falou assim, o meu nome é Anjo do Avivamento Global. Então, eu estou trazendo esses exemplos, irmãos, para você entender que são muitas áreas, isso é muito diverso, é o princípio da abundância. Os anjos do Senhor, irmãos, eles querem trabalhar com a igreja, com os filhos e com as filhas do Senhor. O céu é muito organizado, né? Às vezes as pessoas pensam que o céu é só um cenário assim de adoração. Não, o céu tem departamentos, tem equipes, Exatamente. Tem funcionários assim do Senhor, né? Equipe da cura, equipe do evangelismo, equipe da riqueza, tem várias salas. O céu é organizado. É que o pessoal pensa que no céu, quando imagina céu, eu imagino isso, que eu era criança assim, é só lá tá cantando e só isso, não tem nada mais, só a gente cantando, mas lá tem um trabalho lá no celestial. E os anjos também tem a ver com a área de arrebatamento. Você já foi arrebatado, profetisa Bruna? Sim, faz acho que uns 6 meses, eu tava dormindo, né? Daí veio um anjo, me pegou no colo e subiu. Foi subindo comigo. Daí eu olhava assim pro rosto dele, eu tava no colo. Sabe quando uma pessoa pega você nos braços, no colo? E foi subindo. Só que subiu tão leve que eu não... Eu sabia que eu tava saindo do corpo, assim, da terra, né? E subindo comigo no colo. Então o anjo veio pra me levar. Daí chegou diante do trono, do Eterno. Eu não vi o rosto do Pai. Eu só vi o brilho. Era muito brilho. O Pai pegou algo dele e colocou em mim. Só que aquilo eu sabia que era o amor. A partir dessa experiência, o Senhor me levou em outra dimensão do amor. Eu já amava as pessoas, eu já sabia que Deus era amor. Mas quando eu voltei dessa experiência, eu voltei cheia de compaixão. Eu voltei cheia de amor. Era um outro nível de compaixão pela dor do outro, porque tudo existe nível. A gente pode amar, mas a gente pode sentir a dor do outro, a compaixão. Mas depois dessa experiência, o Senhor colocou o amor dele, tirou dele. Eu só vi a luz dourada. Não vi o rosto. E o anjo comigo no colo. Eu no colo e na frente do Eterno. O Eterno tirando dele e colocando em mim o amor. E nisso também que veio uma compaixão nova em mim, nível maior, um vazio também supriu. Porque o amor de Deus supre todo o nosso vazio. E eu voltei. Quando eu voltei para minha cama. Daí no outro dia, amanheci
diferente. Então foi uma experiência de arrebatamento que me marcou muito. E o anjo foi um instrumento para poder me levar, né? Que benção.